Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Convido a amada igreja para que possamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 3 e 4. Logo depois, versículo 17. João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículo 3, 4 e 17. Esperar um momento. A graça de Deus está nesse lugar. Nós louvamos ao Senhor, o céu se abriu e podemos sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. João capítulo 11, versículo 3 diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 17, aleluias, diz assim: Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aleluias, 4 dias. Repita conosco, irmãos: 4 dias. Mais forte: 4 dias. É o tempo do teu milagre. Aleluias. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e vamos num ato profético orar ao Senhor para que o céu se abra mais um pouquinho ainda. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite de domingo aqui, Senhor Deus, por trazer a Tua palavra, Senhor Deus, pelo ar que respiramos, Pai, por essas famílias, por esse clima agradável aqui, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és bendito, porque mais um dia o Senhor houve de misericórdia, Senhor Deus, e nos deixaste vivos, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra, para estar, Senhor Deus, diante da Tua presença, para te louvar, para te adorar, Senhor. Nesse momento, Pai, agora de pregar, Senhor Deus, aleluia, a Tua palavra, Pai, aleluia, Senhor Deus, eu tiro o meu despojo, Senhor Deus, para que não venha, Senhor Deus, a minha oratória, Senhor Deus, a vir, Senhor Deus, manipular esse povo, Senhor Deus, mas que venha sim o Teu Espírito Santo aqui, Pai. Senhor, num ato profético, Pai, eu falo e digo, Senhor Deus, eu desço a casa do oleiro, Pai, para te pedir da Tua graça, para ministrar essa palavra, Pai. Pai, eu abençoo a vida de cada um que aqui está, Senhor Deus, abre o discernimento, o entendimento desta palavra, Pai, porque essa palavra, Senhor Deus, não é só para agora, Senhor Deus, ela também, Senhor Deus, vai passar pela internet, Senhor Deus, e onde ela passar, Senhor Deus, que seja uma palavra profética, que vem de Ti, Pai, não vem de mim, Pai, porque nesse momento, Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai, e eu convido a igreja a dar uma salva de palmas para adorar ao Senhor, aleluia. Aos olhos espirituais, eu consigo enxergar grandes pessoas aqui que estão passando por tribulação, angústia, aperto. Por fora tem um sorriso, mas por dentro está quebrantado. Eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para falar sobre algo, sobre renúncia, sobre o milagre, sobre o que o ministério de Jesus traz para a nossa vida. A Bíblia fala aqui sobre a ressurreição de Lázaro. Pela cultura judaica, existiam grandes cinco festas que os judeus gostavam de celebrar. Uma delas era a festa dos tabernáculos. Outra era da Páscoa. Mas entre o meio de uma, que era em outubro aproximadamente, a festa dos tabernáculos, e da Páscoa, existia uma outra festa no meio disso. E essa festa, ela é chamada uma festa da dedicação, ou Hanukkah. Eu vou explicar um pouquinho do que isso significa. A Bíblia fala que Jesus, Ele estava vindo para essa festa, a caminho de Betânia. Mas nesse tempo,
Jesus estava indo para essa festa judaica, Hanukkah. E nessa festa acontecia uma celebração de algo que aconteceu há 162 anos antes de Cristo. E uma dessas coisas que aconteceu lá é que naquele tempo um imperador grego chamado Epifânio, ele então dominava toda aquela época, os reinados, Roma. E ele, sendo então um imperador grego, um certo dia ele tinha domado tudo aquele lugar. E um daqueles lugares lá que ele tinha pego e tinham tomado posse era sobre o altar do Senhor. E sobre o altar do Senhor, perante a Bíblia, perante os estudos, diz a palavra que um dia ele teve a ousadia de pegar a cabeça de um porco, cortar ali e derramar sobre o altar do Senhor. Aquilo foi uma grande afronta. E perante os estudos e a Bíblia, houve uma guerra, porque os judeus não aceitaram isso. E durante 8 anos eles ficaram em guerra, batalhando para tomar de volta aquele lugar que era deles. Então por 8 anos eles guerrearam para vencer aquele imperador grego, para poder tomar posse daquilo que era seu, ou seja, os lugares da expiação. Então tinha um lugar chamado Menorá, que é o candelabro, onde é que eles colocavam o azeite. E a Bíblia fala que eles então, depois de tomar posse disso, eles foram então fazer essa festa. E para fazer essa festa, eles precisavam do azeite. E a Bíblia fala, aleluias, que eles estão indo, depois de tomar posse, depois de 8 anos guerreando, eles tomam posse daquele lugar para poder fazer o sacrifício, a expiação. E quando eles tomam posse daquele lugar, eles olham e só tem uma pequena botija de azeite. E aquela pequena botija de azeite daria para apenas um dia. Porém, a celebração estava para 8 dias. Mas então o que ia acontecer? Eles ficaram pensando: como vamos fazer isso? Para produzir o azeite, precisamos de aproximadamente mais 7 dias. Então eles ficaram pensando e ficaram aflitos. E colocaram sobre aquele candelabro, segundo o historiador Josefo, eles colocaram o azeite em uma delas. Segundo o que nos fala a Bíblia, aleluias, o azeite que era para um dia se multiplicou mais 7 dias. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, aleluias, através dessa pequena introdução aqui, é que o azeite sobre a minha e a sua vida vai se multiplicar nesta noite. E se você crê, dá uma salva de palmas para adorar ao Senhor, aleluia. Então havia um milagre. Então os judeus, nesta data, aproximadamente meados de dezembro, eles então comemoram até hoje essa festa. E eles comemorando até hoje essa festa, a Bíblia fala que no tempo de Jesus, Jesus está indo a caminho para esta festa, porque Jesus já estava com planos de se apresentar, porque estava chegando o seu tempo, aleluia, de ele morrer na cruz por mim e por você. Então Jesus, ele está caminhando e ele se apresenta até um lugar chamado Sinédrio, ou um tribunal que eles tinham ali, mas não era o tribunal que existiam lá mesmo. Era um tribunal feito pelos olhos dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que gostavam de apontar, eram os doutores da lei. Então eles ficavam ali, vendo tudo sobre a lei. Mas o que eles queriam, na verdade, era uma forma de poder acusar Jesus, de se autoproclamar como Messias. Então eles criavam um tribunal, e esse tribunal, ou chamado Sinédrio, era para poder acusar a Jesus de alguma coisa. Naquela época, então eles pegavam pedras para tocar e apedrejar essa pessoa até a morte. Então esses fariseus só esperavam Jesus se colocar aos pés da Judeia para se aproximar de Jesus. Jesus já tinha feito grandes milagres, já tinha curado o leproso, já tinha curado a mulher do fluxo de sangue,
Jesus já tinha curado a filha de Jairo. Jesus já tinha feito grandes milagres sobre aqueles lugares. Mas Jesus estava chegando novamente para se autoproclamar, porque estava chegando o tempo de Jesus. Então aqueles homens fariseus, doutores da lei, que estavam prontos para acusar a Jesus, eles chegam e colocam já algo para intimar a Jesus, para que ele se proclamasse como Messias, para que então eles pudessem pegar as pedras e apedrejar a Jesus. Jesus, sendo sábio, ele então fala com eles, e falando com eles, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os judeus ficaram pensando: mas como assim? Então não somos nós que somos doutores da lei, que temos uma vida regrada, não somos nós então ovelhas? Quem é esse homem aí que está se autoproclamando? Diga para nós, quem é você? Eles queriam algo para olhar para Jesus e poder condenar. Algo nos dias de hoje muito parecido com o que acontece por aí ao redor. Eu quero explicar algo para vocês, irmãos. As pedras que pegaram para Jesus são as mesmas pedras que pegam para mim e para você. Nos dias de hoje é muito fácil acusar um irmão disso, um irmão daquilo. Aqui realmente eu sei que não tem isso. É uma alegria, é uma bênção, mas lá fora acontece muito disso. Eu quero explicar algo sobre uma renúncia. E para explicar isso, eu quero dizer para vocês: quando assumimos um papel de um homem de Deus, que estamos à frente da palavra do Senhor, já não somos mais normais. Mas por quê? Porque não conseguimos colocar tudo aquilo que nós queremos. Se nós colocarmos nas redes sociais um desabafo, uma frase diferente, nos julgam um pensamento, nos julgam pensando o que aconteceu, o que está fazendo, está desviado. Se colocar uma roupa diferente, já pensam algo diferente. Essas são as pedras que o Evangelho traz para a gente. E uma renúncia é você aceitar isso e sofrer calado. Quando estamos numa renúncia, eu quero dizer, irmãos, que para nós servirmos a Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida. E o Espírito Santo está falando conosco através dessa palavra sobre renúncia. Mas como? Jesus renunciou? Sim, Jesus renunciou. Jesus andava para um lado e andava para o outro. E por onde ele andava, ele era visto como um homem de milagres. E quando não era visto como um homem de milagres, ele era visto então como um falso profeta. Então Jesus ficava andando para um lado e para o outro. Aonde colocava o pé, a pergunta era: você pode curar-me? E aquela pessoa que não tinha nada, de repente ela pensava e dizia assim: mas eu tenho alguém lá, você pode ir lá curar essa pessoa? Jesus andava para um lado e andava para um outro. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus veio até a terra, aleluia, 100% Deus, 100% homem, 100% homem, 100% Deus. Mas o que você está falando? Jesus curou, libertou, Jesus fez a obra, Jesus ressuscitou, aleluias. Mas também chegou um tempo, aleluias, que diz a palavra do Senhor que Jesus chorou, que Jesus teve aflição, e que Jesus, aleluias, ainda teve uma aflição tão grande que saía do seu corpo lágrimas, aleluias, mas eram de sangue, aleluias. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Porém ele tinha que se manifestar aqui na terra, aleluias, como 100% homem, 100% Deus. Mas o que está falando? Eu estou falando sobre algum lugar que Jesus poderia então tirar o despojo, que ele poderia então descansar, que ele poderia então sentar e conversar e sem ter uma pressão sobre a sua vida. O que eu estou falando? Eu estou falando sobre Cafarnaum, na Galileia. Jesus ia lá e descansava. Jesus ia então a Betânia e descansava. Lá em Betânia tinha Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus ia para lá para descansar. Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, a Bíblia fala que então Maria chega, aleluia, e com um unguento ele enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos.
Mas a Marta já pensa assim: o que eu posso fazer para você comer hoje? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Estou falando de algo sobre uma renúncia, porque Jesus também, assim como andou aqui pela terra, chegava um tempo que ele também queria descansar. Mas a palavra do Senhor fala sobre o descanso não ser aqui e ser lá em cima. O descanso dele como homem de Deus, ele não ia descansar, mas a sua carne precisava descansar. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus estava andando lá atrás, naquela festa, e ele pensando e olhando para aquele povo que queria o apedrejar, ele também sentia dor daquelas pedras, mas ele tinha que agir com sabedoria, e ele não poderia então pegar aquelas pedras e tocar de volta. Jesus segurou. A Bíblia fala que quando ele fala sobre as ovelhas, os fariseus pegam as pedras, pastor Edson, e largam, porque eles ficam pensando: como vamos acusar esse homem? E Jesus olha e diz assim: querem me acusar pelos milagres que eu fiz? Querem me acusar pela mulher do fluxo de sangue? Querem me acusar por eu ter curado cego, leproso, paralítico? É por isso que vocês querem me acusar? Os fariseus largam suas pedras, mas largando as suas pedras, eles entram numa tribulação entre eles. Alguns querendo apedrejar, outros não querendo apedrejar. E nesse meio tempo, como ainda não era o tempo de Jesus se apresentar até eles novamente, Jesus sai dali. E saindo dali, diz a palavra do Senhor que ele vai para o lado do Rio Jordão. E para o lado do Rio Jordão existe um lugar chamado Pérea. E lá Jesus ficou fazendo a obra 3 meses e meio. Ficou lá fazendo a obra. Aonde aceitavam ele, lá ele estava. Jesus saiu daquele lugar porque ainda não era o tempo de ele ficar ali para ser morto, para morrer na cruz por nós. Jesus então ele vai para esse lugar chamado Pérea, e lá ele fica fazendo a obra. Naqueles tempos existiam jogos políticos. Por quê? Porque Roma governava a Judéia. Então o que eles queriam fazer? Existia o rei Herodes, e o rei Herodes governava tudo que era da lei dos judeus. Mas Pôncio Pilatos, que era governador, ele governava os impostos. E existia ainda um imperador, que era Tibério César. Então aquilo tudo era governado. Então os judeus, na verdade, alguns tinham a esperança que Jesus fosse um libertador, assim como o tempo dos juízes, que libertava o povo da escravidão, assim como Moisés, que tirou o povo da escravidão. Alguns seguiam a Jesus por interesse, por pensar assim: eu não quero mais pagar esses altos impostos que os publicanos ficam pegando de nós, e tem uma ruína sobre nossa vida. Outros estavam ali porque acreditavam que Jesus era o Messias. Outros estavam ali simplesmente porque eram curiosos do ministério de Jesus. E outros estavam ali com as pedras na mão para matar o ministério de Jesus. A renúncia é muito grande. Jesus tinha o costume de ir então até a casa de Lázaro, e sendo Lázaro então amigo de Jesus, tanto é que a palavra fala que Lázaro, aqueles a quem tu amas, está enfermo. A Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Jesus era um amigo, e ele precisava chegar naquela casa como um amigo, porque em meio a tanta coisa, uma hora ele tinha que sentir a parte da humanidade dele lá, quietinho, sem falar com ninguém. Mas aonde estamos querendo chegar, irmãos? Eu estou querendo dizer, irmãos, que Jesus está na nossa vida, mas nós não podemos somente buscar a Jesus pelo interesse.
nós temos que buscar a Jesus pelo amor. Eu quero te convidar nesta noite para que você traga Jesus, aleluias, para dentro da sua Betânia, aleluias, como um amigo, aleluias, para dentro de você, porque Jesus, aleluias, não está atrás de um balcão para te servir. Jesus também está dentro de você para fazer a obra na sua vida. Jesus quer ser o teu amigo. Jesus quer ser amigo. O Espírito do Senhor. Nós não podemos buscar ao Senhor somente em uma época, somente na época de desespero, de aflição, de angústia. Nós temos que trazer Jesus como um amigo para dentro do nosso coração também. 100% Deus, 100% homem. Jesus hoje está dentro da nossa Betânia. Põe a mão no teu peito ali e diz: aqui está minha Betânia. Mais forte: aqui está minha Betânia. Eu quero o Espírito Santo aqui como meu amigo. Jesus, Ele está para nos servir. Você consegue imaginar aquelas pessoas pegando as pedras para tocar em Jesus, e Jesus olhando, sabendo toda a história da vida daquelas pessoas? O ministério de Jesus, quando ele vai lá para a Pérea, ele fica fazendo a obra lá, porque lá tinha um povo judeu que aceitou Jesus. Lá tinha um povo judeu que abraçou Jesus. Ele estava lá na Pérea, aonde os judeus geralmente passavam ao redor para não entrar no meio da Samaria, porque a Samaria para eles era um lugar de leprosos. Os judeus tinham o costume de fazer a volta pela Pérea para não passar pela Samaria. Um pouco antes, Jesus entrou na Samaria, fez um milagre pela palavra de Deus. Jesus não fez nenhum milagre físico na Samaria, ele pregou a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que o povo todo se converteu ao Senhor. Então Jesus estava ali fazendo a obra, 3 meses e meio lá, e vem um homem ou uma mulher que é anônimo na Bíblia, porque a Bíblia não fala quem é o mensageiro que veio trazer a mensagem para Jesus. Esse mensageiro, ele vem chegando, e quando ele fala com Jesus, ele diz: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus então lança algo profético sobre a vida dele. O que é o profético? Ele lança algo dizendo: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Você consegue imaginar aquele anônimo pegando essa mensagem, ouvindo e dizendo: é Jesus, o mesmo que curou todo mundo, o mesmo que fez todo mundo. Ok, vou muito feliz. Volta. E quando ele volta e chega na Betânia, ele reúne o povo e traz a mensagem. O povo tudo olha e diz: tem algo de Jesus para nós. E aquele homem ou aquela mulher, aquele anônimo, estufa o peito e diz: a enfermidade de Lázaro não é para a morte, fique tranquilo. Falei com o profeta, está garantido, ele não vai morrer. E quando ele diz ele não vai morrer, ele estufa o peito e fica feliz, esse anônimo. E ele fica pensando: estou cheio, agora tem um profeta, vou preparar a minha agenda, porque agora o chamado vem e tudo vai acontecer na minha vida, porque o Messias já está vindo. Ele lançou a palavra profética e agora é com ele. Como ele mandou, eu obedeci e trouxe a palavra profética. O povo todo se maravilhou, acreditou, ficou feliz. Ele foi para casa e deitou. E quando ele deitou, ele dormiu. Esse anônimo dormiu.
E no outro dia veio algo assim, ó. Oh, seu profeta, mentiroso, falso profeta, você falou que Lázaro não ia morrer, mas pode preparar porque Lázaro está morto. Seu mentiroso, você é um menino na fé, profetizou e não aconteceu. Você consegue imaginar aquele anônimo recebendo isso e dizendo assim: meu Deus, mas eu ouvi da boca dele, eu ouvi da boca dele, por que não está acontecendo? Lázaro morreu, está morto. A Bíblia fala que após Jesus ouvir aquilo, ele ainda ficou mais 2 dias na Pérea, considerando mais um dia para vir. Então Lázaro morreu logo quando ele saiu de lá. Lázaro estava morto. Você consegue imaginar o desespero daquele anônimo que profetizou algo que não aconteceu sobre a sua vida? Eu imagino o tempo de desespero, de angústia, de aflição. Eu imagino ele pensando: você é apedrejado, o que eu faço? Eu me mato, eu pego a minha mochila e vou embora, eu saio daqui porque estou envergonhado, porque o milagre não aconteceu, a palavra profética foi lançada, mas não aconteceu. Você consegue imaginar a angústia desse anônimo? 4 dias era o tempo que a maioria dos judeus vinham para lá correndo, porque até o 3º dia eles tinham a ideia que o Espírito ficava vagando e que poderia descer e ressuscitar. Mas no 4º dia já cheirava mal, estava podre. No 4º dia enchia de gente lá e faziam fila para entrar lá e dar os meus pêsames pela morte de Lázaro. Você consegue imaginar Marta e Maria pensando: Jesus vinha aqui, comia aqui, ficava aqui conosco, nós o tratava como amigo, e quando nós precisamos, Jesus falhou. Eu estou falando aqui sobre 4 dias. Uma parábola. 4 dias é o tempo que muita gente está vivendo aqui. 4 dias é um tempo de aflição, de angústia. É um tempo de você olhar e dizer assim: a minha empresa não vai para frente, não tem mais jeito. É um tempo de dizer assim: ó, eu vou viver pagando aluguel nesses 4 dias. É os 4 dias de angústia, de aflição. É os 4 dias que você fica pensando: eu quero realizar meu sonho da faculdade, mas eu nunca sobra dinheiro na minha vida. É os 4 dias. Os 4 dias é aquela pessoa que bate lá do cartório, na sua empresa, na sua casa, e dizendo: ei, você está devendo, está aqui o cartório, você tem que pagar. Os 4 dias é enfermidade no corpo que nunca sara, mas você tem uma mensagem profética que você recebeu um dia que você ia ser curado. Você consegue imaginar os seus 4 dias que você está vivendo? Você consegue imaginar os 4 dias de você pensar assim: profetizaram para mim que a igreja ia ter em vários lugares, mas eu estou há 7 anos aqui em Triunfo, aleluia. Onde está o meu milagre? Profetizaram para mim que ia estourar, mas não estourou. Profetizaram para mim que meu DVD ia lançar, estourar. Profetizaram que ia Gideões, não aconteceu. Sabe o que o Espírito do Senhor está falando? Você está vivendo os 4 dias daquele anônimo. 4 dias
é algo fictício. Pode ser 4 anos, 40 anos, 15 anos, 6 anos, 4 horas, 4 minutos. Eu não sei qual é o tempo que você está passando por uma aflição. Eu não sei o que está trancado nesses 4 dias na sua vida. Mas eu quero dizer para você que se a mensagem foi profética de Deus, Deus vai cumprir na sua vida. Jesus está vindo. E de Betânia até Jerusalém, 3 quilômetros. Da Pérea, atravessando o Rio Jordão, aproximadamente 30 quilômetros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês não entenderam, senão já estaria glorificando. Eu quero dizer para você que o teu milagre está mais próximo do que você imagina. Porque o Messias está vindo, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida e na minha vida. E se tem alguém que crê, levante a mão, aleluia, para adorar o Senhor. Lázaro estava morto, cheirava mal. A Bíblia fala que Jesus vem chegando. E quando Ele vem chegando, vem as pedradas. Mas como? Se for olhar pela Bíblia, não tem pedrada. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem Marta e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não estava morto. Você consegue imaginar a pedrada que Jesus tomou? 100% homem, 100% Deus. Mais à frente, a palavra do Senhor fala que Jesus chora, vendo aquele povo aflito. 4 dias. Então, quando Ele vem chegando, Ele já toma a primeira pedrada. E ainda vinha mais, que nem quis ir ao de encontro, ficou lá quietinha, porque estava recebendo todo mundo dizendo lá: meus pêsames pela morte de Lázaro. Meus pêsames, meus pêsames. Realmente, aquele profeta está com nada. É um mentiroso, é um menino. Aquilo não é um homem de Deus. E outra coisa, eu ainda sei coisas do passado dele que ele fez, assim, 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 assado, e nunca vai mudar. É um menino na fé. E a cabeça dela estava desse tamanho. E o milagre chegou. Olha para a pessoa que está do seu lado, aleluia, e diga: o milagre está chegando na sua Betânia. Jesus está chegando na sua Betânia nesta noite, irmãos. Porque o milagre do Senhor está chegando sobre a sua vida, irmãos. Jesus vem chegando. E quando acontece isso, ele fica sentido, mas ele quer ir em direção a um milagre. Em direção ao milagre. Já se passavam 4 dias. A esperança tinha terminado. Não tinha mais o que fazer. Quantas pessoas estão sem esperança na sua vida? Porque os 4 dias já chegaram e o milagre não aconteceu. 4 dias, a gente perde a esperança. Os judeus, até os 3º dias, esperavam que vinha lá o Espírito entrar de volta. Mas no 4º dia, quero dizer algo, irmãos. O 4º dia é doloroso para muita gente, mas é o mesmo 4º dia que vai abrir as portas na sua vida. Coloque-se de pé, irmãos. Aflição, angústia, dor, depressão, tristeza, fundo do poço, buraco. Mas o milagre vinha chegando. Quando Jesus olha aquilo,
E ele vai em direção ao lugar onde estava Lázaro. Ele vai indo e pensando, eles não sabem nada. Agora eles vão se alegrar, porque o que estava morto eu vou fazer viver. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite? Que existe algo dentro de você, dentro da sua Betânia, que está morto, e que o Espírito do Senhor vai ressuscitar nesta noite. A Bíblia fala que Jesus chega, vê aquilo, chora, conversa com o povo, e chega um momento que ele diz: tirai a pedra. Sabe o que é isso, irmãos? Em meio a esses 4 dias da nossa vida, nós passamos aflições e angústia. Não se preocupe, se você não está nesses 4 dias, você vai passar por esses 4 dias. Vai chegar um tempo de desesperança na sua vida. Mas eu quero dizer para você, mesmo que chegue na desesperança, vai chegar Jesus para dizer: tirai a pedra, chegou a hora de abençoar o meu filho. Você consegue entender, irmãos, que Deus tem algo para a vida de você que é muito forte, e que não é para desistir em meio a tanta renúncia na sua vida. A renúncia dói, porque andamos na contramão do mundo. E se andamos na contramão do mundo, dói muito, porque todo mundo faz muita coisa, mas se você fizer uma, eles estão de olho, estão cheios de pedra nas mãos para te apedrejar. Deixa eu te dizer algo: quem está com as pedras nas mãos vai ter que deixá-las cair, porque vão ficar de queixo caído com um milagre na sua vida. Se você crê, então glorifique e exalte o nome do Senhor. Tirai a pedra. E chega um momento e Jesus diz: Lázaro, sai para fora. O morto, que cheirava mal, ressuscita e vem. Sabe o que é isso, irmãos? É a desesperança de pessoas que estão aqui nesta noite. O Senhor está dizendo que em meio à tua desesperança, o Senhor está operando um milagre nesta noite. Feche os teus olhos, coloque a mão no coração. Coloque a mão na sua Betânia agora. Pode lançar número 4 lá, irmão Ângelo, por favor. O Senhor agora, Pai, toca, aleluia, na vida de pessoas aqui, porque eu não vim aqui trazer uma historinha, Pai, eu vim trazer aquilo que eu também estou vivendo, Pai. Eu vim aqui para dizer, Senhor, que o Lázaro da vida de muitas pessoas aqui vai chegar no 4º dia e eles vão ressuscitar, queira os demônios ou não, queira o diabo ou não, você vai vencer. Os 4 dias da sua vida, na humilhação, vai meditando no que você está passando. Olha os 4 dias da sua vida. Deus tem algo para pessoas aqui. Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Abraça, dá um abraço nela. Profetiza sobre a vida dela que os 4 dias vão terminar. Profetiza que ela vai passar esses 4 dias, esse deserto dos 4 dias, você vai vencer. Abraça, profetiza na vida dela. Se você tem coragem, sai do teu banco e abraça outra pessoa do outro lado. Faz algo profético, abraça alguém do outro lado do banco. Sai do teu banco, faz alguma coisa diferente para Deus. Faz
o milagre vai acontecer, você vai ressuscitar, vai acontecer um milagre na sua vida. Em palavra profética nesta noite, eu quero profetizar um milagre na sua vida. Vem aqui para frente, você vai ser restaurado. Vem aqui para frente. Venha. Venha aqui para frente. Todo mundo tem um quarto de aleluia, renova o filho nesta noite. Chora na presença. Aleluia, traz vigor. Chora na presença do Senhor. Adora o Senhor, abraça, chora. Renova a tua vida. Fala em línguas, busca. Deixa Deus encher o teu passo, porque nessa noite o Espírito do Senhor, aleluia, está entrando na sua Betânia. Jesus está entrando na sua Betânia nesta noite. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te pegar. Vai chorando. Vai chorando na presença do Senhor. No quarto dia. Eu arranco de ti nesta noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos na tua vida. Aleluia. Está tocando aqui em pessoas que estão no quarto dia. Aleluia. Chora. Aleluia. Sabe aquelas pedradas que doem? Sabe aquelas pessoas que desapontaram a sua vida, o seu ministério? Sabe aquelas pessoas que te deixaram no leproso, que te abandonaram no dia da dificuldade? As pedras das mãos deles vão ter que cair nesta noite, aleluia. Porque o Espírito do Senhor está entrando, aleluia, na sua vida. Mas quanta pedrada, quanta pedrada. Ó Deus, Senhor Deus da graça, Senhor Deus, aleluia. Porque, Senhor Deus, tem muita pedrada, Senhor Deus. Meu Deus, Pai, é o quarto dia, Senhor Deus, de pessoas aqui, Senhor. Eu quero abençoar a vida de pessoas aqui nesta noite, Pai. Eu estou aqui, Senhor Deus, eu despojei de mim, Senhor Deus. Despojei, Senhor Deus, aleluia, do meu jeito de pregar, Pai. Para que o Senhor venha agir, Pai, aleluia. Porque eu não quero nada pela minha oratória, Senhor. Mas abre os céus nessa noite, Pai. Aleluia, derrama na tua graça, derrama no teu poder, a tua unção e a tua misericórdia agora, Senhor. Porque o quarto dia está terminando na vida de algumas pessoas aqui. E eu lanço, Senhor Deus, aleluia, uma palavra profética sobre a vida de pessoas aqui. E eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor agora, Pai, entra, Pai, na Betânia, nessa aldeia que é o coração de pessoas aqui, Pai. Eu não vim aqui, Senhor Deus, jogar a conversa fora, Pai. Eu vim aqui pregar aquilo que o Senhor me deu, Pai. Então, Pai, agora entra, manifesta o teu poder, Senhor Deus. Quebranta, Senhor Deus, agora, Pai. Porque eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida de pessoas aqui. A tua promessa, Pai, é que o Senhor, aleluia, vai voltar para buscar, aleluia, os teus filhos. E eu quero profetizar, Pai, que essas pessoas que estão no quarto dia, elas vão vencer e vão ver um milagre acontecer, porque o Senhor está restaurando sonhos nesta noite. O Senhor está restaurando, Pai, vidas nessa noite. O Senhor está restaurando a saúde de pessoas nessa noite. Eu profetizo que o Senhor está restaurando no coração de pessoas aqui algo que estava morto. O Senhor restaura nesta noite, Pai. E eu lanço a palavra profética pela autoridade do Espírito Santo. Restaura, Pai. E no teu tempo agora, Senhor Deus, eu clamo a Ti, Pai. Ouve, Senhor Deus, essa voz profética, Pai. E abra as portas, Senhor Deus, na vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal. É verdade, Senhor Deus, na vida conjugal, Pai. Casamentos estavam para ser destruídos, Pai. É verdade, Senhor Deus.
Mas o Senhor está entrando na Betânia do teu casamento nesta noite. Receba, aleluias, da unção de Deus, receba da graça de Deus, porque o Espírito Santo está te visitando nesta noite, aleluias. Oi, calabashure, me canda, labashure, me canda, labashure. As palavras proféticas é o quarto dia. A gente fica chorando, fica exaltando, não perde esse tempo, fica na presença do Espírito do Senhor. Ainda não acabou ainda. Sabe o azeite daquele candelabro? Labaixo de micanda, labaixo de micanda, labaixo. O azeite do candelabro foi um milagre. E o Espírito do Senhor, aleluias, me impulsiona a dizer: há um milagre sobre a sua vida. Há um milagre sobre a vida de pessoas aqui. Se você recebe esse milagre, vai mudar na sua vida. O azeite se multiplicou por 8 dias. 8 dias. E eu quero profetizar num espírito de atrevimento espiritual. Em 8 dias, Deus vai mudar a vida de pessoas aqui. E o milagre vai acontecer. Só quem crê, levante a mão para o alto e dê o melhor grito de glória para adorar. 8 dias. Eu não preciso ouvir, mas eu sei que vai acontecer, porque eu sei o que eu estou vivendo na minha vida espiritual. E eu quero profetizar que em 8 dias portas estão se abrindo sobre a sua vida. O milagre acontece. Aleluia, Jesus. Mas o milagre acontece para quem crê. Lembra de Marta e Maria? Glória a Deus. Primeiro deram a pedrada em Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro, e agora conjecturando, aquele que tu amava, aquele que tu vinha aqui e conversava, aquele que tu dava risada, aquele que vocês comiam junto, que nós celebrávamos junto, não estaria morto se tu estivesses aqui. O milagre chegou e elas ficaram de boca aberta e glorificaram ao Senhor. Eu te desafio a você levantar as mãos para o alto. Levante a mão para o alto como se você fosse tocar lá no céu. E eu vou pedir que você feche os olhos. Feche os olhos. E eu quero dizer que no 3, aleluia, o teu milagre, você vai pegar. Quando você pegar, você vai pegar ele, vai fechar a sua mão e vai colocar no seu coração. E eu te desafio a você a fazer isso. Se você crê que o milagre está chegando sobre a sua vida, é no 1, é no 2, é no 3. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Adore o Senhor esta noite. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Digo obrigado, Senhor, porque tu estás fazendo milagre na minha casa.
As promessas estão sendo liberadas. Nós profetizamos a transformação. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz te dá vitória. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja liberto. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai Aleluia. Frente do fé, Senhor. Diga o meu milagre está chegando. eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz te dá vitória. Nesta hora me dá Está vitória, Senhor, nessa hora. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Maravilha, irmãos. Deus que dá vitória está aqui essa noite. material de cantar a base, coisa espiritual, o Senhor já tem chegado na base, o Senhor já mostra daquilo que o Espírito Santo manda te entregar essa noite, na base. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esse maravilhoso culto. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, porque a tua mão está sobre as nossas vidas. A tua mão está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Agora no Senhor, nos leva aos nossos lares, abençoados, vitoriosos. Leva-nos, Deus, às nossas casas, Senhor. Aleluia, com a tua mão boa sobre a cada vida, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, agora e para sempre. Estamos despedidos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.